Salve galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e estou aqui com vocês hoje para fazermos uma breve discussão acerca dos climas do mundo. Então eu vou discutir aqui um pouquinho a respeito de alguns padrões, de alguns tipos de clima que não se manifestam no território brasileiro, e aí a gente vai tentar localizar mais ou menos no mapa os locais em que esses climas se manifestam e também discutir um pouquinho dos fatores climáticos, das razões pelas quais eles apresentam as características próprias de cada um. Tudo bem? Então, aqui a ideia, na verdade, é fazer um resumão, é fazer um panorama geral a respeito desses tipos climáticos e, teoricamente, isso dá conta para a gente discutir a grande parte das questões que os vestibulares eventualmente cobram, ok? Esse tema não é, assim, dos mais frequentes, então, com as ferramentas que eu vou te fornecer aqui, você consegue dar conta da maior parte das questões que vão aparecer nas provas. Tudo bem? Bom, o primeiro tipo de clima que nós vamos discutir é um clima tropical. É um tipo de clima tropical conhecido como clima tropical de monções. Ele é um clima que se manifesta particularmente nesta região aqui do continente asiático, região esta que nós conhecemos por vários nomes diferentes. Então você pode falar que é uma região que abarca parte daquilo que a gente conhece como subcontinente indiano, aqui na Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Butão, ok? E também na região aqui do Sudeste Asiático, próximo aqui da Indochina, local em que se encontra o Vietnã, o Laos, o Camboja, países daqui também como a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, até as Filipinas e parte do território da China. Então é essa região em que nós observamos aí a manifestação deste padrão climático conhecido como clima tropical de monções. Como todo clima tropical, este padrão climático ele também apresenta aquilo que nós conhecemos como uma sazonalidade climática. Em outras palavras, nós temos estações do ano bem definidas. No caso dos climas tropicais, essas estações bem definidas elas estão muito associadas ao regime de chuvas. Então nós temos uma concentração das chuvas em uma dada época do ano, enquanto a outra parte do ano se mantém relativamente mais seca. Então, os climas tropicais eles geralmente se caracterizam por esta condição e é também um exemplo do que ocorre aqui no caso do clima tropical de monções. Então, observando aqui um climograma desta região, mais especificamente aqui da cidade de Nova Delhi, na Índia, a gente observa justamente essa característica, uma concentração de chuvas muito significativa entre julho e setembro, né, que corresponde, aliás, junho, desculpem, e setembro, né, passagem aqui do verão para o outono, ok? Né? Os meses aí justamente que correspondem aos meses de verão, nós temos esse grande volume de chuvas, enquanto nas demais partes do ano a gente observa um volume relativamente mais baixo. Reparem também como a amplitude térmica é bem pronunciada, ok? Uma característica também bem marcante deste padrão climático. Para entender o porquê, neste caso, de nós termos essa concentração de chuvas durante o período do verão, nós podemos utilizar um mecanismo climático, um fator climático, que é, na verdade, também uma propriedade física. Aqui nós temos uma condição que nós conhecemos como calor específico, criando uma diferença de aquecimento entre oceano e continente e, por consequência, uma diferença também na circulação atmosférica entre o período do verão e o período do inverno. Então, para que a gente entenda isso, eu vou primeiro colocar essa tabelinha aqui. Essa tabelinha ela está nos fornecendo a medida de calor específico para diferentes tipos de substâncias. Fazendo uma comparação de modo bem generalizado entre a água e a areia, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de como funciona essa sazonalidade climática no clima de monções. Reparem comigo como o número referente ao calor específico da água é maior do que aquele referente ao calor específico da areia. O que isso significa? A água ela acaba tendo uma velocidade ou uma eficiência relativamente menor nas trocas de calor. Como assim? É como se a água tivesse, entre aspas, uma preguiça em realizar trocas de calor. Ou seja, um processo de aquecimento da água ou um processo de resfriamento da água, ele ocorre mais lentamente se eu comparar a água à areia. Ok? A ideia seria, né, que você precisa de uma determinada quantidade de calorias para elevar ou diminuir a temperatura de uma determinada massa dessa substância, ok? No caso, a água vai precisar de de uma maior quantidade de calorias para que a sua temperatura varie, ok? A areia precisa de uma menor quantidade de calorias.
E essa lógica também vale na questão do resfriamento, da dissipação do calor. Para resumir, então, para formular bem essa ideia, a gente pode falar o seguinte: a água ela vai tanto se aquecer quanto se resfriar mais lentamente quando comparada à areia ou quando comparada a outros materiais, a outras substâncias que são encontradas nos continentes. Areia, rochas, eventualmente até, por exemplo, a grama, tudo bem? Ou vegetação, de modo geral, tudo bem? Então, como funciona essa lógica? Durante o período do verão, em razão do aquecimento mais rápido e mais eficiente do continente em comparação ao oceano, forma-se sobre o continente um grande centro de baixa pressão atmosférica, lembrando daquela relação da temperatura mais alta com as baixas pressões, tudo bem? Da mesma forma, nessa mesma ocasião, sobre o oceano, forma-se aqui um grande centro de alta pressão, justamente pelo fato de o oceano estar relativamente mais frio neste momento do ano. Pensando sempre que a circulação atmosférica ocorre dos centros de alta para os centros de baixa pressão, o que acaba ocorrendo é, então, um movimento de vento saindo do oceano e se deslocando para o continente. Esses ventos que saem do oceano e se deslocam para o continente, eles vão transportar muita umidade. Até porque, né, no oceano geralmente tem um pouco d'água assim e tal. Então, o que acaba acontecendo? Durante o verão, nós temos uma grande incidência de ventos úmidos entrando no continente. E isso vai fazer com que o continente se torne uma região muito chuvosa. Então, a característica fundamental do verão no clima de monções é essa concentração muito grande do volume de chuvas por consequência dessa circulação atmosférica, por ocasião desses ventos vindos justamente do litoral. Tudo bem? Vale lembrar que, particularmente em uma região aqui, especificamente nesta parte aqui do norte da Índia, sul da China, outros países estão aqui também, né? O Nepal, o Butão, o Paquistão, nós temos uma gigantesca cordilheira, que é a Cordilheira do Himalaia. Esta cordilheira, ela funciona literalmente como uma barreira à circulação da umidade em direção ao interior do continente, o que faz com que essas chuvas se concentrem de modo muito significativo aqui no subcontinente indiano. Então, nesta região particularmente, né, no próprio território da Índia, dos países aqui próximos, esse regime de chuvas concentrado, ele é ainda mais pronunciado, porque as chuvas não conseguem se dispersar tanto assim, justamente pela presença ali da cordilheira do Himalaia, tudo bem? Então é sempre válido ressaltar, o verão no clima de monções é um verão muito chuvoso. Durante o inverno, você tem exatamente o contrário. Se durante o verão o continente se aquece muito rapidamente, durante o inverno ele vai dissipar aquele calor também muito rapidamente, o que faz com que ele acabe se resfriando mais em comparação ao oceano. O oceano vai se aquecer mais lentamente durante o verão, tudo bem, mas durante o inverno a dissipação de calor é também menos eficiente, é mais lenta. Então, o que acaba acontecendo durante o inverno é uma inversão daquela lógica que a gente havia anteriormente considerado. Então, agora o continente aqui acaba se configurando como um grande centro de alta pressão atmosférica e o oceano, por se aquecer relativamente mais, torna-se agora um centro de baixa pressão. E aí o que acontece? Se nós temos uma inversão no padrão de pressão atmosférica, nós temos também uma inversão na circulação atmosférica. E aí os ventos agora saem do continente e se deslocam em direção ao oceano. Se você tem agora um fluxo de vento que vai do continente para o oceano, você tem uma grande dificuldade na formação de chuvas no continente. Por quê? Tanto pela dissipação da umidade que se forma no continente por esses ventos divergentes, quanto pela dificuldade da entrada de ventos úmidos no continente a partir do oceano, já que você tem um mecanismo aqui que dissipa ventos, que repulsa o ar na direção do oceano. Então, como é que uma massa de ar úmida ela vai conseguir entrar no continente se eu tenho um fluxo de ar no sentido contrário? É essa a lógica, tudo bem? Então, durante o período do inverno, o clima de monções ele se manifesta como um clima principalmente seco. Okay? O volume de chuvas no inverno é especialmente baixo, muito por conta dessa transformação, dessa modificação aí no padrão da circulação atmosférica nessa região. Tudo bem? Então, clima de monções, clima tropical de monções é um clima marcado por essa sazonalidade climática, um verão muito chuvoso, um inverno muito seco. Beleza?
Bom, falando de um próximo tipo climático, nós falaremos um pouquinho aqui do clima desértico, que é um tipo de clima que se manifesta em várias regiões diferentes do mundo, ok? Aqui, na verdade, eu vou fazer um breve comentário acerca deste padrão climático, porque eu gravei um outro vídeo no qual eu explico os processos formadores de desertos de modo bem detalhado, ok? Então eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link deste outro vídeo em que eu explico a formação dos desertos, e aqui eu vou fazer um comentário mais breve, mais geral, de fato, a respeito deste processo. Tudo bem? Bom, um clima desértico ele é marcado fundamentalmente pelo baixíssimo volume de chuvas. Então, geralmente, nós temos um volume em torno dos 500 milímetros anuais e, geralmente, o volume não passa disso, ok? Em algumas ocasiões, ele é, inclusive, bem inferior a isso, como é o exemplo que a gente pode observar. Tudo bem? Um climograma de uma cidade lá na Argélia, no norte da África. Reparem como nós temos um volume praticamente nulo, né, de precipitações, as barrinhas indicando que o volume de chuvas elas são muito pequenininhas. E reparem também na gigantesca amplitude térmica. Aqui vale sempre ressaltar aquela ideia de que a umidade retém o calor. Então, na ausência de umidade, você acaba tendo uma dissipação do calor de modo muito rápido, muito eficiente, o que contribui, portanto, para essa amplitude térmica ser mais pronunciada, ser mais significativa. Nós temos desertos em várias regiões diferentes do mundo. Nós temos o deserto do Saara, no norte da África. Nós temos dois desertos no sudoeste da África, né? O deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia, que são mais ou menos uma mesma região. Nós temos vários diferentes desertos na Ásia Central, destaque principalmente para o deserto de Gobi, no território da China e parte do território da Mongólia. Temos vastas áreas desérticas no interior da Austrália, ok? Temos também outras grandes áreas desérticas na costa oeste da América do Sul, por exemplo, o deserto do Atacama, e também em algumas regiões da América do Norte, principalmente ali na região de transição entre o território do México e dos Estados Unidos, ok? Todos esses locais têm o que em comum? Um baixo volume de chuvas, né? Uma precipitação anual inferior ou igual a 500 milímetros durante o ano, tudo bem? E também aquela condição de uma elevada amplitude térmica. Agora, quais são os diferentes mecanismos de formação destes desertos? Nós temos desertos associados a centros de alta pressão atmosférica, como é o caso do deserto do Saara. Nós temos desertos associados a correntes marítimas frias, conforme, por exemplo, o que nós encontramos lá no deserto do Atacama ou no deserto da Namíbia, do Kalahari, ok? E temos ainda o efeito orográfico, quando uma barreira do relevo contribui para dificuldade na circulação da umidade e formação justamente de um deserto na parte a sotavento, né, na parte, digamos, entre aspas, atrás desta cordilheira, como é o caso do deserto de Gobi, associado justamente à cordilheira do Himalaia que a gente mencionou há pouco, tudo bem? Então, não vou me aprofundar muito nessa discussão. Se você estiver com essa dúvida, pega aí embaixo a descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá nos processos formadores de deserto, que aquele vídeo está bem mais detalhado, bem mais explicado, tá bom? Bom, então aqui só destacando, né, algumas das principais regiões desérticas do mundo, a Península Arábica, que também como uma continuidade do deserto do Saara, zonas de alta pressão atmosféricas próximas aos trópicos, é o exemplo aqui também do deserto de Vitória, né, do grande deserto de Vitória no interior da Austrália. Vale também os exemplos aqui dos desertos associados às correntes marítimas frias, deserto do Kalahari da Namíbia, deserto do Atacama e o deserto da Califórnia, por exemplo, também muito associado à corrente marítima e também ao centro de alta pressão. Vale ressaltar que muitas vezes você tem mais de um mecanismo atuando simultaneamente na formação de um deserto. Então é legal sempre ter uma noção dessa ideia de um conjunto de fatores, não somente um processo ali, digamos, isolado, contribuindo para a formação daquela área desértica. Tudo bem? Bom, falando agora de um outro padrão climático, um tipo climático que é muito particular de uma região do mundo, mas que eventualmente também se manifesta em outras áreas. Estamos aqui falando do clima mediterrâneo. Bom, você pode justamente pensar que o clima mediterrâneo ele se manifesta principalmente na região do Mar Mediterrâneo, ok? Este mar aqui interno, né, quase fechado, nós temos um pequeno estreito aqui, o Estreito de Gibraltar, que comunica o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, mas ele ocupa principalmente aqui essa porção norte do continente africano, a porção aqui do extremo oeste aqui do Oriente Médio, né, no território da Turquia,
e também o sul da Europa, ok? Então, são essas as regiões mais comuns em associar ao clima mediterrâneo, até porque se trata justamente da região do mar Mediterrâneo, ok? Mas nós temos esse tipo climático se manifestando também em outras regiões. A gente geralmente observa, né, uma caracterização do clima desta região aqui da Califórnia, de parte do território do Chile, do extremo sul da África do Sul e também de parte aqui do território australiano, como também uma região em que se manifesta esse padrão climático, o clima mediterrâneo. O que todos esses locais têm em comum? Quais são as principais características do clima mediterrâneo? Basicamente, o clima mediterrâneo é um clima seco, um clima em que as chuvas se concentram principalmente durante o período do inverno, ok? Então ele tem, em certa medida, características semelhantes aos climas tropicais, por conta daquela ideia de sazonalidade climática. E cabe aqui também destacar, é um clima com uma grande amplitude térmica, o que pode ser justificado justamente por esse volume relativamente baixo de chuvas, ok? Na região, particularmente ali do mar Mediterrâneo, você pode justificar essa condição de um inverno mais chuvoso e principalmente de um verão mais seco pela grande incidência de ventos secos que se formam dentro do deserto do Saara e que se dissipam para várias regiões diferentes. Então, o deserto do Saara, associado a um centro de alta pressão atmosférica, ele vai criar uma condição de repulsão de ventos secos. Esses ventos secos, principalmente durante o verão, eles ganham intensidade e se deslocam em direção ali ao sul da Europa. E nessas condições, né, toda a região ali banhada pelo mar Mediterrâneo, sul da Europa, região ali da costa mediterrânea no Oriente Médio, né, em Israel, no Líbano, na Turquia e também no norte da África, você observa justamente essa característica, um clima predominantemente quente e seco durante o período do verão. Reparem também na amplitude térmica, bem característica de ambientes secos, tudo bem? Sendo aí uma das condições mais características deste ambiente. Nas demais localidades que eu mencionei há pouco e que são também caracterizadas como áreas em que se manifesta o clima mediterrâneo, o que nós temos também que justifica essa condição? Correntes marítimas frias. Então, reparem, né, no sul aqui da África, nós temos a corrente de Benguela, a corrente de Humboldt aqui em parte do território do Chile, a corrente da Califórnia aqui na costa oeste dos Estados Unidos, as correntes aqui do oeste australiano, são correntes marítimas que vão criar também aquela mesma dinâmica de um ambiente mais seco, de uma dificuldade na formação de chuvas. Então, é mais ou menos a mesma lógica para explicar a formação das zonas desérticas associadas a essas correntes marítimas. Mas seriam localidades em que o clima não se tornou tão seco a ponto de formar um deserto. Seria uma zona de transição entre um ambiente um pouco mais úmido e uma área desértica. Então, o clima mediterrâneo ele é quase como um clima semiárido, ele é quase como um clima seco, mas com um pouco mais de chuva se a gente comparar ao ambiente desértico. Tudo bem? Então, é mais ou menos essa a ideia. Clima mediterrâneo, portanto, ele não se manifesta somente na região do mar Mediterrâneo, como a gente poderia esperar, mas também em outras áreas do mundo e nessas demais localidades. A principal justificativa são as correntes marítimas frias. Lá na região do próprio mar Mediterrâneo, lembre dos ventos quentes e secos, principalmente, que se formam durante o verão e que se deslocam para essas localidades. Tudo bem? Então é mais ou menos isso. Bom, o próximo tipo climático, encaminhando já para o final da nossa discussão, é o que a gente conhece como clima temperado. O clima temperado ele é um padrão climático que, como o próprio nome sugere, ele se manifesta principalmente nas regiões que nós conhecemos como regiões temperadas. As latitudes temperadas, elas são latitudes que estão associadas principalmente a mais ou menos ali uma faixa que vai dos 30 aos 60 graus de latitude em ambos os hemisférios. Então, são latitudes já extratropicais, mas não estamos assim tão distantes da linha do Equador. Então, é um clima, é uma característica meio de transição entre um clima tropical e os climas muito frios de latitudes extremas. Então, nos climas temperados, você observa uma grande amplitude térmica, né? Uma característica típica desses ambientes, ok? É um tipo climático que se manifesta em vários locais do mundo, né? Mas principalmente em partes do hemisfério sul, como na Argentina, no Chile, no Uruguai, partes da Austrália e da Nova Zelândia, e também principalmente na Europa Ocidental e parte dos Estados Unidos e do Canadá. São essas as regiões mais associadas aí a esse padrão climático, ok? Cabe também ressaltar ali algumas partes do território chinês, algumas partes do território japonês, como áreas que estão também associadas a esse padrão climático.
Nós temos geralmente um volume de chuvas bem distribuído ao longo do ano. Não há muito claramente ali uma estação mais chuvosa, uma estação mais seca. Você geralmente tem uma distribuição regular de chuvas ao longo do ano. Mas principalmente algumas características interessantes estão associadas à definição das estações do ano. Então você tem verões bem quentes, invernos bem frios, o outono e a primavera são estações de transição que se manifestam de forma bem clara. Então aquela ideia que a gente está acostumado a pensar de que durante o outono as folhas caem, durante a primavera eventualmente você tem, né, um renascer ali das flores, da vegetação. Essa característica é bem típica dos ambientes temperados, porque nos ambientes temperados essas estações elas são bem definidas. Nós podemos falar que nós temos 4 estações do ano bem definidas, diferente das 2 estações associadas aos ambientes tropicais, né? Aquelas estações secas ou chuvosas. Aqui a definição das estações está mais associada à temperatura, tudo bem? Então, de modo geral, né, as médias de temperatura são um pouquinho mais baixas quando comparadas às outras regiões que a gente comentou há pouco, ok? Mas a amplitude térmica é bem significativa, como a gente observa aqui no climograma de Nova York. Tudo bem? Reparem como a diferença de temperatura entre o verão e o inverno é bem pronunciada. Tudo bem? A seguir, um outro tipo climático que também está associado a esse principal fator latitudinal são os climas subpolares. Os climas subpolares eles se manifestam também numa faixa latitudinal bem definida, que é justamente essa região que a gente conhece como subpolar. Okay? Então, estamos aqui numa transição entre as latitudes temperadas e polares. Mais ou menos algo ali em torno dos 60, 50 ou até vai 70 graus de latitude, principalmente no hemisfério norte, que é a região, né, em que nós temos aí uma maior quantidade de terras emersas nesta latitude. Então, o clima subpolar ele já tem características um pouquinho diferentes. Você já começa a observar uma média de temperatura cada vez menor, você observa, né, um climograma em que a amplitude térmica é cada vez mais pronunciada e o volume de chuvas também se tornando um pouco mais baixo, ok? Então, de modo geral, né, você também não tem uma estação muito bem definida no que diz respeito à concentração de chuvas, mas você acaba tendo uma diminuição generalizada desse volume de chuva em praticamente todo o ano. Né? Em outras palavras, o clima subpolar é geralmente um clima relativamente seco, muito por conta das baixas temperaturas. As temperaturas são especialmente baixas e aí acaba rolando uma menor evaporação e uma menor formação de chuvas. Okay? Então, destaque principalmente aqui para algumas poucas partes do hemisfério sul, principalmente ali no extremo da América do Sul, né? No extremo sul, ali na região que a gente conhece como Terra do Fogo, então principalmente no território da Argentina e do Chile, nessa porção da América do Sul, e também algumas partes de outros continentes. Então, podemos falar ali de algumas regiões, né, dos Estados Unidos, principalmente no estado do Alasca, algumas regiões do Canadá, ali a região do norte da Europa, como na Escandinávia, uma parte considerável do território da Rússia, mais ou menos essas áreas, tudo bem? Então, a baixa média de temperatura, uma amplitude térmica bem pronunciada e um volume de chuvas mais ou menos baixo e bem distribuído ao longo do ano. E para finalizarmos, vamos falar aqui rapidamente do clima polar. O clima polar ele se manifesta particularmente nas localidades a norte ou a sul do chamado Círculo Polar Ártico. O Círculo Polar Ártico é uma linha latitudinal, né, é um paralelo definido aqui na linha dos 66 graus de latitude, tanto norte como sul. Okay? Então, é esta linha pontilhada que a gente observa aqui. Ao sul desta linha aqui no hemisfério sul, ou ao norte dela aqui no hemisfério norte, com algumas raras exceções, nós temos a manifestação deste padrão climático. É o tipo climático com a maior amplitude térmica possível, ok? Justamente por conta do efeito latitudinal sobre o clima, das variações no ângulo de incidência dos raios solares ao longo do ano, e todo aquele conjunto de características, ok? Então, reparem comigo, né? As médias são especialmente baixas, e a amplitude térmica ela é gigantesca. Reparem comigo o tamanho dessa variação aqui representada no climograma. Tudo bem? Nestas regiões, destaque também para 2 fenômenos interessantes. Nós temos, durante o período do verão, aquilo que nós chamamos de sol da meia-noite. É um fenômeno que você tem quase 24 horas de luz, ou até 24 horas de luz, né, durante o dia do solstício de verão. Enquanto durante o inverno a gente observa um fenômeno que a gente conhece como grande noite polar, que é justamente, né, o oposto, uma situação em que nós temos até 24 horas de escuridão.
Então, além dessa variação extrema na temperatura, né, na amplitude térmica, também há uma variação muito grande do que a gente conhece como fotoperíodo, que é esse tempo de iluminação que os raios solares incidem sobre a superfície. Tudo bem? Então, é uma característica também marcante dos climas polares a ocorrência desses dois fenômenos. E destaque também para as chamadas auroras polares, né? A aurora boreal lá no hemisfério norte, a aurora austral aqui no hemisfério sul. É um fenômeno associado basicamente ao campo magnético do nosso planeta e ele se manifesta como aquelas luzes esverdeadas no céu, né? É um fenômeno também bem característico destas regiões. Tudo bem, gente? Então é isso, gente. Aqui é um resumão de fato, né? É uma maneira da gente dar um panorama geral sobre essa discussão. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Bons estudos para vocês.